O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está aqui nos acompanhando nessa nossa jornada de leitura completa da Bíblia Sagrada, né? Você que nos acompanha desde o início, nós já sabe aí que nós estamos nessa jornada para conhecer toda a revelação de Deus, né? Toda a palavra de Deus para nós. E já estamos aí, você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, não é? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, okay? No capítulo 15. Então já abre aí direitinho, Romanos, capítulo 15, versículo 14, né? Nós, no programa de ontem, vimos até o versículo 13, né? Então agora vamos para o versículo 14. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Então, até ontem, a gente viu que coisa linda, não é? Como Deus também estendeu a sua salvação para os gentios, que somos nós, não é? Você já sabe que a palavra gentio quer dizer aquela pessoa que não é judeu, ou seja, que não nasceu da descendência de Abraão, não é? Do povo de Israel. E nesse ponto agora, da carta de Paulo aos Romanos, ele vai justamente falar, o apóstolo Paulo vai falar sobre o ministério que Jesus deu a ele para os gentios, não é? Como ele foi comissionado por Jesus para levar a palavra de Deus aos gentios. Então ele diz assim, ó, em Romanos 5,14: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então está dizendo isso lá para a igreja, não é? Que estava lá em Roma. O pessoal já estava apto, não é? Até a aconselhar uns aos outros, a suportar, ajudar uns aos outros, né? Aí Paulo segue no verso 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Que graça foi essa? Ele vai dizer, verso 16, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Olha aí, para aqueles que não são de Israel. Nós aqui, né, por exemplo, no Brasil. Aí ele segue, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Que bacana, né? Paulo dizendo aqui, ó, tá vendo? A graça, Deus me deu uma graça, Paulo aqui dizendo, que foi ser ministro. O que é um ministro? Ministro é que faz uma ministração, né? Então, um ensino, uma passagem de alguma coisa, não é? Tanto que você ouve assim, hoje eu vou ministrar cura para a igreja, eu vou ministrar arrependimento, não é? Então um ensino, uma passagem de poder, não é? E Paulo dizendo aqui, ó, Jesus Cristo me deu essa missão, esse dever sacerdotal, não é? A palavra sacerdote
significava e significa aquela pessoa que faz o meio de campo entre Deus e os homens. Então, Paulo está se colocando aqui como alguém que recebeu essa missão praticamente sacerdotal, ou seja, de imitar Jesus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, não é? É o sacerdote maior. Que missão é essa? Era de proclamar o Evangelho de Deus, a boa notícia, né? Você já sabe que Evangelho, palavra grega que quer dizer boa notícia. E aqui ele dá o motivo para isso, né? Para que os gentios, os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Santificados, quer dizer, separados do pecado, não é? Pelo Espírito Santo. Aí lá vai, no verso 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz eu me glorio, quer dizer, eu fico muito satisfeito, né? Eu fico realizado, né? Em Cristo, por causa do meu serviço de pregar o Evangelho. E isso é uma grande verdade, né? Você que de alguma forma prega a palavra de Deus, eu creio que você se sente gratificado, né? Você se sente bem, né? Quando você está fazendo qualquer coisa que seja para Deus, pregando, evangelizando, limpando a igreja, pendurando um cartaz, né? Recebendo as pessoas, dando um abraço, um sorriso, quer dizer, seja o que for que você esteja fazendo para Deus, a gente sente aquela alegria, não é? Aquela realização quando estamos fazendo alguma coisa para Deus, né? E aí Paulo segue aqui no verso 18, dizendo assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, ou seja, através de mim, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Olha que interessante aqui, não é? O apóstolo Paulo está confirmando, não é, que através dele, não só o Senhor Jesus usava Paulo para pregação, para palavras, mas também para ação, não é? E com que objetivo? Com o objetivo de levar os gentios, nós, né, que não somos da descendência de Israel, de nos levar a obedecermos a Deus. E no verso 19 ele deixa claro aqui que o Senhor, Jesus, usava o apóstolo Paulo também para que ele fizesse sinais e maravilhas, né, curas, milagres, através do poder do Espírito Santo de Deus, né? Então, você vê aí mais uma explicação, né? Você que de repente fica pensando, pastor, por que será que Jesus faz esses milagres, hein? Para que é isso? Saiba que é para chamar sua atenção, ouvinte, é por amor a você, para que você creia, né? O desejo do nosso querido Jesus é que você creia plenamente, né? E por isso ele faz esses sinais e maravilhas, né? Ele dá essa autoridade para os seus ministros e para todo aquele que crê, para que faça esses sinais e maravilhas, né? Tudo isso por amor a você e a mim, né? E aí Paulo segue dizendo: assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Verso 20. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Olha aí. De forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, quer dizer, pelo contrário, como está escrito. Aí Paulo vai citar um pedacinho do Velho Testamento. A citação é essa: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Então ele está citando aqui, esse trechinho é do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 15. Então,
fantástico isso. O apóstolo Paulo está dizendo o que aqui? Que ele procurava, preferencialmente, fazer suas viagens missionárias, né? E visitar cidades e lugares, nações, onde ainda ninguém conhecia nada sobre Jesus, né? Então ele, não que seja errado, né, você ir pregar num lugar onde as pessoas já conhecem, você vai também para edificação, né? Como Paulo está dizendo aqui, edificando sobre o alicerce de outro, né? Alguém plantou aquela semente, não tem problema nenhum você pregar ali também, e até para manter, não é, aquela igreja firme e forte. Mas ele está nos ensinando aqui que ele dava prioridade, e o Espírito Santo dirigia ele também para isso, para dar prioridade àqueles locais onde as pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, né? Então, realmente era um apóstolo nesse sentido, né? O apóstolo é aquele mensageiro que vai abrindo, né, a palavra de Deus, principalmente para comunidades, pessoas que nunca tinham ouvido falar do Senhor, né? E aqui, citando Isaías, é espetacular, né? Isaías dizendo que vão ver Jesus aqueles que nunca tinham visto, né? Vão entender Jesus aqueles que nunca tinham escutado sobre Jesus. Isso é até uma comparação, né, que o apóstolo Paulo faz com o povo de Israel, né? Ele fazendo essa comparação, mostrando que o povo de Israel passou tanto tempo ouvindo falar do Messias, aguardando essa promessa, né, da vinda do Messias. Até hoje o povo de Israel aguarda a vinda do Messias. Enquanto que o Messias já veio, que é Jesus Cristo, veio para os seus, como diz no Evangelho de João, né? Veio para o povo de Israel. Lá no Evangelho de João dizia, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas para aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, exatamente, veja como a Bíblia combina todinha, né? Uma coisa combina com outra direitinho. Então, é exatamente o que Paulo está dizendo. E no 22, ele fecha esse tema falando assim, é por isso, Romanos 15, 22, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Quer dizer, pelo fato de Paulo pregar o Evangelho justamente nas nações, não é, nas cidades, onde ainda não se conhecia nada sobre Jesus, por isso que em muitos lugares ele foi tão atacado, né? Foi até espancado. Em algumas cidades pensaram até que tinham matado ele de tanta pancada. Então isso acabou dificultando a chegada de Paulo até Roma. E a gente vai ver mais na frente, a gente já viu em Atos dos Apóstolos, né, por sinal, que Paulo só chegou em Roma preso, né? A única maneira dele chegar até Roma, mas ele chegou, né? O plano de Deus para as pessoas daquela cidade de Roma, capital do Império Romano, foi cumprido, né? Mesmo Paulo tendo chegado preso, ele acabou ficando por 2 anos na cidade de Roma, né? No momento que ele escreveu aqui a carta aos Romanos, ele ainda não tinha conseguido ir até Roma para pregar o Evangelho. Mas a gente que já leu Atos dos Apóstolos já sabe que ele conseguiu, só que preso, né? Para ser julgado pelo imperador. Então lá vai ele falar desse assunto agora. No verso 23 em diante, ele vai falar dos planos que ele tinha para visitar a igreja lá em Roma. A igreja, lembrando, igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer a comunidade de pessoas que creem em Jesus, né? Não é a igreja templo, né? Essa noção de templo não existia no Novo Testamento, né? Porque a igreja se reunia nas casas das pessoas, na rua, né? Como a gente pode ver em Atos dos Apóstolos, né? E nas sinagogas, quando se ia pregar ali para os judeus que estavam se reunindo todos os sábados, né, para estudar a palavra de Deus. Então, Paulo segue aqui dizendo, no versículo 23, Romanos 15, 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, ele falando para os romanos, né? Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem,
e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Os santos aqui são as pessoas que serviam a Deus, né? Essas pessoas que... Santo quer dizer separado do pecado, a pessoa que procurava viver uma vida rejeitando o pecado, né? E obedecendo a Deus. Então Paulo está dizendo que eu estou indo de partida para Jerusalém a serviço dos santos, da igreja. Verso 26. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Olha, então Paulo já dizendo para os romanos que passou pelas terras da Macedônia e pelas terras da Acaia, e que lá nessas terras os irmãos ofertaram dinheiro, né, para que Paulo trouxesse, para que os cristãos em Jerusalém pudessem se manter, os pobres, os cristãos que eram pobres, né, em Jerusalém. Eita, pastor, e tinha cristão pobre? Tinha, sim, como não, né? Porque hoje a gente ouve tanto falar em prosperidade, né, que Deus prospera e de fato Deus prospera. Mas existem também, queridos, a prosperidade bíblica é você estar cheio de paz, de alegria, você ter as suas condições básicas atendidas. Mas existem também irmãos que são fiéis a Deus, que estão bem com Deus e estão passando lutas financeiras, não é? Isso aí acontece. Então, se você pensa que eu vou para o Evangelho porque eu vou ficar rico, eu vou ter um carro zero, uma casa grande, né? Porque é a prosperidade de Deus. Então, não venha para o Evangelho com esse objetivo, não, porque certamente você vai se frustrar, porque aí você vai ficar ligado demais na bênção e vai acabar esquecendo do abençoador, que é o que realmente importa, como Jesus falou para a gente. Lembra que quando a gente leu o Evangelho de Mateus, né? E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, quer dizer, o governo de Deus sobre a nossa vida, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Todas as necessidades o Senhor vai trazer provisão, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então está aqui Paulo dizendo que os irmãos da Macedônia e da Acaia já contribuíram e que ele então estava propondo aos romanos que fizessem o mesmo, né, quando ele fosse até eles. E aí no verso 27, Paulo diz que eles fizeram isso com prazer. Diz assim: tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Olha aí, que bacana, né? Então, Paulo está falando que a turma da Macedônia e da Acaia era de cultura grega, então não eram judeus. E aí Paulo está explicando, olha, mesmo eles sem ser judeus, eles socorreram os irmãos que eram cristãos, mas eram judeus, estavam em Jerusalém. Isso não impediu a eles de ofertarem com alegria, né, os seus bens na vida desses irmãos. E Paulo aí faz essa comparação, né? Já que a salvação veio através dos judeus para nós, né, que somos gentios, então não tem problema nenhum o gentio também colaborar aqui com as suas ofertas para a manutenção dos irmãos em Jerusalém, né? Então, muito interessante, né? A gente vê às vezes a pessoa falando: não havia, só teve no Velho Testamento essa questão de falar de dízimos e ofertas, mas você vê aqui que no Novo Testamento a coisa era até mais avançada, né? Os irmãos chegavam até a compartilhar boa parte dos seus bens para socorrer ali os outros irmãos, né? Para que houvesse essa vida em comunhão. E aí no verso 28 ele segue dizendo: assim, ou seja, dessa maneira, né? Depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, esse dinheiro, esses recursos,
Irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Olha aí. Quer dizer que os planos do apóstolo Paulo era de visitar os romanos normalmente, né? Ele não imaginava que ele ia visitar os romanos estando preso, né? Verso 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, aqui Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, né? Que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. 31. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, aos irmãos da igreja, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério, de paz, de tranquilidade. Verso 33. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo fazendo aqui força, né? Fazendo aqui toda uma... pedindo aos irmãos, né? Sabendo que em Jerusalém ele iria enfrentar uma pedreira, né? Justamente os irmãos que já tinham crido em Jesus, mas que ainda queriam manter as tradições judaicas, e também os judeus que não aceitavam, né, Jesus como Messias. Vamos lembrar que Jesus foi condenado à morte por causa disso, né? Porque disse que era o Messias, né? O prometido, o Filho de Deus. Então Paulo antecipadamente já pede aos irmãos em Roma, né? Olha, orem, queridos, por mim, porque antes de visitar vocês, eu vou lá para Jerusalém e lá eu sei que é bronca, né? Lá eu sei que tem o pessoal que não aceita o Evangelho, que não aceita que se pregue, que se ensine o nome de Jesus. Então peço que orem para que tudo dê certo lá. E veja que o apóstolo Paulo tinha razões concretas para pedir oração, porque realmente quando ele foi a Jerusalém, foi uma bronca terrível, né? Lá em Jerusalém ele foi acusado injustamente, né? Ele foi espancado, e se não fosse chegar lá o capitão da guarda romana, ele seria linchado, né? Justamente por essas pessoas que ele está pedindo aqui, que ele está dizendo aos irmãos em Roma que eram pessoas que iriam resistir a ele, iriam resistir ao Evangelho, não iriam aceitar. Então realmente ele pedir a oração era algo real, né? Era algo que ele realmente precisava. E aí com isso ele encerra esse capítulo 15 e aí parte para o fechamento do livro no capítulo 16, que é quando ele vai fazer as suas saudações pessoais, encerrando essa carta tão maravilhosa aos Romanos, né? Então vamos ver como é que vai ser essa saudação final que Paulo vai fazer, mas não é agora não, tá certo? A gente vai ver já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então você fica aí adorando a Deus, fica louvando a Deus por conhecer a palavra dele, não é? Por saber que ele te ama, que ele quer cuidar, quer estar com você. E daqui a pouquinho, então, a gente volta, depois do intervalinho, para a gente encerrar aqui mais um livro da Bíblia, a Carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Então fica na paz e na graça de Jesus por enquanto, não sai daí não, a gente volta já. Até daqui a pouquinho. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida.
De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E olha, vamos então aqui iniciar o capítulo 16 do livro de Romanos, o último capítulo desse livro tão interessante, tão completo sobre o Evangelho, não é? Nesse capítulo, o nosso querido Paulo vai fazer aí suas saudações pessoais, não é? Então vamos ver de quem ele vai se lembrar aqui, que mensagem ele vai nos dar, encerrando assim a sua carta aos Romanos, né? Então, vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo fala assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Bonito, né? Falar um irmão assim, uma irmã ser apresentada assim, né? Ser recomendada para a igreja. Paulo dizendo, olha, vocês não conhecem essa irmã, mas ela é uma bênção, né? Tem sido uma bênção aqui no ministério e tudo mais. E ele segue dizendo no verso 3, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Lembra de Priscila e Áquila? A gente viu sobre eles em Atos dos Apóstolos, né? Que eles acompanharam Paulo em várias missões ali de evangelismo, inclusive correndo risco, né? Versículo 4, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, todas as igrejas que ficavam nas cidades onde a maioria do pessoal não era descendente, né, de Israel. Verso 5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Olha aí, tá vendo, pessoal, como era a igreja primitiva, né? Como hoje, se você faz um pequeno grupo na sua casa, olha aí, e de repente esse grupo cresce. Então a gente conhece vários testemunhos aí, não é, de pequenos grupos que começaram, foram crescendo, o Senhor foi derramando ali a palavra, foi abençoando e depois viraram igrejas, né? Viraram locais aí de mais pessoas juntas adorando a Deus. Então que bacana, Paulo dizendo aqui, ó, para saudar a igreja, quer dizer, o grupo de irmãos, né, que se reunia na casa de Áquila e de Priscila, né? Paulo segue dizendo, ainda no verso 5, saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha que legal. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias,
meus parentes que estiveram na prisão comigo, olha lá, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Veja que bonito, né? Não sei se você sabia disso. Essas duas pessoas, Andrônico e Júnias, eram parentes do apóstolo Paulo, estiveram lá na prisão junto com Paulo e se converteram a Jesus antes de Paulo. Veja que interessante, né? Verso 8: saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Verso 10: saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Verso 12: saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Olha aí, aqui, queridas ouvintes, né, um recadinho aqui para as mulheres. Veja a importância da participação da mulher trabalhando para o Senhor, não é? O exemplo aqui dessas duas mulheres, Trifena e Trifosa. Também o exemplo de Priscila, não é? Esposa de Áquila. Então você vê a importância da mulher aqui. Maria, não é? Também, que Paulo não deixa claro que Maria é essa, mas também outra mulher, não é? Que servia ali na obra de Deus, né? E Paulo segue aqui: saúdem a amada Pérside. Olha aí, outra mulher, tá vendo? Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. A importância do ministério feminino, né? Verso 13: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha que carinho, né? Verso 14: saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Verso 15: saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Veja que bacana, né? Como se Paulo tivesse aqui citando os núcleos, né? Onde se pregava a palavra de Deus, onde se ensinava, né? Então todos esses irmãos aí estavam morando em Roma, né? Paulo está saudando aí a todos eles. Verso 16: saúdem uns aos outros com beijo santo. Olha aí, era costume então naquela época que os irmãos dessem aquele beijo santo, né? Que é aquele beijo no rosto, né? Com santidade, né? Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Glória a Deus. E aqui o apóstolo então vai fazer as suas recomendações finais para os irmãos em Roma, né? Lá vai ele falando, verso 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Ele vai dizer assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Olha aí o perigo, né? Aquelas pessoas que ficam... Isso acontece, né? Em todo grupo tem aquelas pessoas que ficam querendo... muitas vezes pessoas imaturas ou então até usadas pelo inimigo, né? Ficam dizendo, não, mas não é bem assim, né? Não é possível seguir a palavra de Deus, não é possível ser tão radical, né? E ficam provocando grupinhos, divisões, discussões, né? O apóstolo Paulo aqui orienta que a gente se afaste, né, dessas pessoas. Verso 18, Paulo vai explicar um pouco mais. Ele diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Olha aí.
Pessoas que fazem isso no grupo, né, que provocam divisões, confusões, que ficam contestando a palavra de Deus, né, tentando fazer com que os outros não obedeçam a palavra. O Paulo está nos ensinando que não são pessoas que estão servindo a Jesus, estão, na verdade, servindo seus próprios desejos, né? E aí ele segue dizendo: mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Olha aí. Então, isso aqui é muito interessante, esse alerta de Paulo, porque ele não está falando que essas pessoas vão chegar assim brigando, vão chegar assim, né, provocando com grosseria, não. Vão chegar assim com palavras suaves, com bajulação. Pastor, o que é bajulação? Bajulação é, como a gente diz aqui em Recife, babando, né? Que a gente diz, a pessoa está babando fulano, né? Quer dizer, bajulando, para enganar o coração dos ingênuos, né? Chega assim junto de você: olha, meu amado, vejo que você é um irmão poderoso na palavra, um irmão santo que faz a obra de Deus. Aí você já fica todo prosa, né? Fica todo cheio, engolindo corda que nem relógio, né? Aí então, irmão, veja, você na sua inteligência, você não acha que... Aí, pronto, lança o veneno, né? Você não acha que é um exagero esse negócio da gente andar em santidade, né? Afinal de contas, a carne é fraca, não é? E fica com essa conversinha de cerca Lourenço, e aí às vezes a pessoa ingênua, né? Porque foi elogiada, não é? Foi bajulada, acaba caindo e acaba se afastando da palavra de Deus, não é? Então Paulo está alertando a gente para tomar cuidado com isso. Verso 19: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, dos romanos, né? Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Tá vendo, queridos? Uma coisa que a gente tem que tirar do nosso coração é essa tal da malícia, viu? Pense numa coisa que atrapalha a vida da pessoa, são olhos e ouvidos maliciosos, né? Tem pessoas que estão tão acostumadas à malícia que não conseguem ouvir nenhuma palavra, que já vão logo fazendo uma brincadeira, não é, de duplo sentido, maliciosa. Então é algo que nós temos que orar para o Espírito Santo nos libertar disso aí, né, desses pensamentos maliciosos, para que a gente não faça como tem lá no Salmo 1, né, que diz para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores, né, do pessoal malicioso. Verso 20, Paulo diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Olha aí, promessa de Deus, né? Realmente, né? Satanás aí sendo esmagado, já é amarrado e repreendido em nome de Jesus, mas ainda opera na humanidade, né? Mas quando Jesus voltar a segunda vez, então vai encerrar de uma vez por todas esse ministério terrível de Satanás, né? E aí no finalzinho ele vai dizendo assim, verso 21: Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Então Paulo também aí falando daqueles seus parentes que também estavam enviando saudações para a igreja em Roma, né? E aí no verso 22, eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Então tá aí, Tércio foi o irmão usado aí por Paulo, que Paulo ia ditando, né? E Tércio ia redigindo, escrevendo, né? Verso 23, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos,
envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhes saudações. Verso 24. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Então Paulo diz aqui, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. E diz amém, quer dizer, assim seja, né? Que a graça, lembrando, né? O que é graça, pastor? É aquele presente, né, que Jesus ganhou para nós na cruz do Calvário, morrendo ali no nosso lugar, e é um presente que nós não merecemos, por isso que se chama graça, não é? Verso 25. Ora, aquele, ou para aquele, porque esse aquele está acentuado, né, no ar, então é a aquele. Então, ora, para aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Então está aqui, Paulo nos dizendo que houve a revelação do mistério, né? Então não há mais mistério nas coisas de Deus. O Senhor revelou a vinda, o mistério oculto nos tempos passados. Qual era o mistério oculto? Era quando o Messias viria, quando o Salvador viria, não é? Quando o Deus Todo-Poderoso iria descer do céu, se fazer carne e fazer aí o resgate de todos nós, não é? Então esse mistério era, veja que o povo judeu ficava nessa espera, não é? Ficava perguntando quando é que vai vir o Messias, como será quando ele vier. Então é esse o mistério oculto nos tempos passados. Mas Paulo diz no versículo 26, oculto nos tempos passados, mas agora revelado. Foi revelado. Jesus veio, falou, se mostrou, se revelou completamente, né? Mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas. Quer dizer, todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive Moisés, falaram de Jesus, né? Preveniram o povo, olha, vai vir o Messias, se preparem. Do mesmo jeito que hoje, né, a gente fala, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, se prepare, né? Jesus vai voltar. Busquem a Deus, né? Agora, o momento é esse, né? Então tá aí. Conforme as Escrituras proféticas, né, previam, por ordem do Deus eterno. Versículo 26 aqui, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. E aí no verso 27 ele conclui dizendo, sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém aqui é Paulo dizendo, né? Amém. Então, com isso, ele encerra essa carta tão abençoada, né? A carta aos Romanos. Um verdadeiro resumo aí do Evangelho. Então, glória a Deus. Com isso, a gente conseguiu conquistar mais uma etapa tremenda da nossa jornada. Tá vendo? A gente começou já há 130 programas, né? A leitura da Bíblia. E passamos já aí pelo comecinho do livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, 2 e 3, para conhecer a criação do universo, a criação do ser humano e o momento em que o ser humano decide viver longe de Deus. Depois pulamos para o Novo Testamento, que traz a solução para esse problema, não é? A reconciliação do ser humano com Deus através de Jesus. E olha que bonito, você que está nos acompanhando, já avançamos aqui. Passamos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos e hoje concluímos a carta de Paulo aos Romanos.
Então, maravilhoso. Veja como a gente vai andando direitinho, né? Veja que todos esses programas aqui da rádio, queridos, estão gravados e disponíveis ali no nosso blog. Você já vai ouvir daqui a pouquinho a vinheta com o endereço certinho para você entrar, ou então na nossa página também do Facebook. E se você tem dificuldade, você não consegue ouvir, não tem internet banda larga, ou você tem aquela internet do celular que acaba, que logo acaba, então você pode ir até o nosso ministério. A gente se reúne todas as quintas-feiras, né, ali às 8 da noite, aqui no bairro do Arruda, para você pegar gratuitamente o seu DVD com os programas. Então, você não tem condição de ouvir pela internet, não tem problema, venha, porque é muito bacana você ouvir esse DVD e ler a sua Bíblia ao mesmo tempo, acompanhando. É como se tivesse dentro de casa alguém ali lhe ensinando, lhe explicando a palavra de Deus. Então, glória a Deus por essa tecnologia, né, que nós temos hoje, que é tão maravilhosa, né? Glória a Deus. Então, vamos agora orar nesse propósito, né? Agradecer a Deus aí por mais essa etapa vencida, né? Então, é tempo de oração. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar então, feche os seus olhinhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, porque concluímos aqui mais uma etapa nessa nossa jornada de leitura bíblica, Senhor. A etapa do livro de Romanos, Pai querido. E no programa de amanhã, Paizinho, nós vamos avançar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E te adoramos, Senhor. Pedimos que, em nome de Jesus, todo esse conhecimento bíblico esteja, Senhor, plantado no coração dos irmãos, no coração das pessoas que estão ouvindo, que estão querendo saber sobre a palavra de Deus. Vem, Senhor, trazer revelação, vem se mostrar, Paizinho. O teu mistério já foi revelado, Pai, o Messias já veio, o Novo Testamento está aí para nós, a nova aliança está escrita. Então, Pai querido, em nome de Jesus, que a gente consiga receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nos dar, Paizinho. Em nome de Jesus, nós agradecemos porque o Senhor tem nos dirigido nessa jornada, Espírito Santo, nessa jornada de ensino, de transmissão da palavra de Deus. Muito obrigado, Paizinho. Continua dirigindo, Pai, aqui aos irmãos da rádio, aos irmãos que nos ouvem, aos ouvintes que querem saber mais sobre Jesus. Alimenta, Pai, essa sede que todos eles têm da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Se você crê, ouvinte, diga aí amém e diga graças a Deus. Graças a Deus, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvintes. Muito obrigado por mais essa etapa vencida. E você, querido, não esqueça de estar conosco aí no nosso encontro, né, pessoal, que temos todas as quintas-feiras às 8 da noite, tá bom? Você é nosso convidado para aprender mais e mais a palavra de Deus e para tirar suas dúvidas, para que você não deixe nenhuma dúvida seguir de pé na sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia. Tá certo? Fiquem todos então na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook,
Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse ministérioevangelicodeensinobiblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.